Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Vamos falar do jogo do domingo às 8 da noite. O Flamengo classificado, pressionado, muito criticado, mas avançou na Libertadores. Só que agora gira a página e olha para o Campeonato Brasileiro diante de um Red Bull Bragantino que vem numa corrida de recuperação dentro da competição, porque o Red Bull Bragantino esperava-se um pouco mais, o Edu, desse time na competição. Eu esperava um Red Bull Bragantino na primeira página da tabela, mas o que eu tenho visto mais é na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Fábio. Grande abraço a você, a todo mundo aí que nos acompanha. Não, eu também esperava, viu? O Red Bull Bragantino realmente está fazendo um campeonato brasileiro aí bastante ruim, dá para dizer, né? De regular para ruim, vai. Essa equipe aí do Pedro Caixinha, né? Nos outros anos, sempre ali pelo menos entre os 5, 6 e tal, mas realmente esse ano muito mal aí o Red Bull Bragantino, né? É um time que muita gente discute que não vai bem porque não tem pressão, né? Afinal de contas, a torcida do Red Bull Bragantino, o antigo Bragantino, né? Que aqui em São Paulo já foi até vice-campeão brasileiro, né? O Red Bull Bragantino Sim. lá nos anos 90 chegou na final contra o São Paulo do Tele Santana, né? Perdeu, ficou na segunda colocação, a equipe dirigida na época por Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei começando a sua carreira na equipe de Bragança. Mas sem dúvida, nos últimos anos, depois que houve essa mudança, o Red Bull Bragantino sempre lá na frente, né? Porque sempre monta um elenco muito inteligente, com boas peças pela grana que tem, mas realmente nesse Campeonato Brasileiro a coisa não está indo nada bem não. O Red Bull Bragantino que acabou de ser desclassificado pelo Corinthians, né, na Sul-Americana, apesar de ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena, acabou caindo nos pênaltis. E o Red Bull Bragantino que para essa partida tem problemas, né? O Elinho, por exemplo, que é o grande destaque do time, está machucado e também o Lucas Evangelista e o Vitinho estão fora por cartão. Na verdade, a lista do Red Bull Bragantino é gigante de problemas, mas o Elinho é o principal destaque aí nessa lista, né? Agora, do lado do Flamengo, né, Fábio, primeiro a gente não pode tirar as Copas aí do contexto. O que aconteceu? Claro. Todo mundo acompanhou, né? O Flamengo teve um jogo bastante complicado lá em cima do morro, né? Lá em La Paz, a 4.000 metros de altura, né? O jogo quase foi para os pênaltis. Né? Para quem não acompanhou, no finalzinho do jogo ali, exatamente no momento em que a altitude começa a pesar ainda mais, né? O Rossi ali fez 2, 3 defesas ali importantíssimas, foi muito cirúrgico, né, o Rossi. Se ele não atua daquele jeito ali, eu acho que o jogo ia pelo menos para os pênaltis. Ele foi realmente bastante importante, né, nessa classificação do Flamengo. O Flamengo perdeu só por 1-0, mas se classificou porque havia vencido por 2-0 aqui. E aí tem também essa questão do Tite, né, para quem não acompanhou as últimas notícias, o Tite passou mal por causa da altitude lá em La Paz. Ele foi imediatamente medicado ali pelo departamento médico do Flamengo. A coisa tá tranquilo, tá bem, ele só tá no hospital, tá internado, mas fazendo baterias de exames e tal. Tá sendo, teve uma pequena arritmia, né? Mas está sendo Isso, controlado com medicação e tal. Parece que já está descartado aí a necessidade de cirurgia. isso. Mas obviamente que isso mexe, né, com o elenco, mexe com todo mundo. O Tite não estará à beira do campo, tudo indica, né, que ele não estará aí no Maracanã para essa partida. Assim, e o Flamengo no meio de semana que vem já tem também Copa do Brasil aí contra o Bahia, né? Então vamos ver qual que é o Flamengo que vai aparecer nesse jogo aí contra a equipe do Red Bull Bragantino. Lembrando que, claro, o Flamengo tem um elenco grande, né? Tem um elenco aí que dá para mexer. Pelo menos pelo que eu li aí das notícias dos nossos companheiros que foram lá para La Paz, parece que o De La Cruz foi o que menos sentiu a altitude. Parece que ele estava jogando ao nível do mar. Então, se ele já jogar contra o Red Bull Bragantino, já é uma boa notícia aí para a torcida do Mengão. Cada organismo reage de uma forma. O do Tite, Exato, por exemplo, não reagiu bem, ele passou mal, como você disse, sofreu uma fibrilação atrial, que foi revertida com exato. medicamentos, não precisou fazer uma intervenção cirúrgica, mas está em observação, repouso, fora de combate, assim como o Pedro, que foi convocado para a seleção brasileira, mesmo machucado, também está fora de combate. Gabigol, Arrascaeta, Wesley.
Vinha e Everton Cebolinha só ano que vem, o Flamengo tem muitos problemas para resolver. Não sei quem vai ficar à beira do campo, se vai ser o Matheus Bach, que é o filho do Tite, se vai ser o César Sampaio, que também é auxiliar técnico, costuma ficar lá em cima. A tendência é o Matheus ficar à beira do campo, mas é um jogo, Edu, como você destacou, por exemplo, tá, tem Bruninho, tem Elinho, Bruno Henrique e Elinho, jogadores que são importantes, mas o Elinho pode não jogar, né? O Bruno Exato. Henrique tem ficado na reserva, mas são jogadores importantes para os seus times, mas pelo menos Exato. pelo histórico que eles têm, né, Edu? Não, exato. E a gente até destacou esses números desses dois jogadores, porque é exatamente isso. Eles, quando estão sendo acionados, escalados, chamados pro jogo, estão entregando, estão resolvendo, né? Você vê, o Bruno Henrique, que ele já jogou 15 vezes pelo Flamengo, 11 vezes como titular, fez 5 gols. E aí tem 1.000 minutos jogados no Campeonato Brasileiro. E do lado do Red Bull Bragantino, né, o Elinho, que já está há tempos no Red Bull, né? Ele que foi revelado pelo São Paulo, ele já jogou 16 vezes, 13 vezes como titular, fez 7 gols e deu 2 assistências. Ou seja, se esses dois nomes, essas duas figuras, esses dois personagens aí da partida não atuarem, realmente fica um pouco mais complicado tanto para Flamengo quanto para Red Bull Bragantino, né? Porque esses caras fazem a diferença, né? Aliás, Eles estão você fazendo. fez um. Não, eles fazem a diferença mesmo no caso do Bruno Henrique não sendo titular o tempo todo, né? Porque o Flamengo está indo para o 23º jogo, ele tem um jogo para realizar com o Internacional, que foi adiado, e aí ele vai para o 23º jogo, o Bruno jogou 11, jogou metade da temporada, entre lesões, enfim, não conseguiu ter uma sequência boa, mas é um cara super importante para a equipe do Flamengo. Aliás, você fez um recorte bem interessante dos últimos jogos, né? Para que a gente possa Exato, temos números entender também. isso aí, importante. Fala aí, então, Edu. Exatamente, são os números levantados aí no nosso aplicativo da Flash Score, né? Os últimos 10 jogos entre as duas equipes, temos aí 5 vitórias do Flamengo e só 2 vitórias do Red Bull Bragantino. Aquilo que a gente está comentando, né, Fábio? Como essa equipe aí está oscilando e oscilando mais para baixo do que para cima, né? A curva está para baixo, né, nessa oscilação. Você vê, são 3 empates contra 2 empates aí do Flamengo e são 5 derrotas contra 3 do Flamengo. E aí também o que chama atenção, né, é o saldo de gols. O Flamengo fez 16, mas tomou 14. Né? Um dos problemas do Flamengo tem sido isso, né? Acho que o time, ainda mais um time dirigido pelo Tite, está tomando muito gol. E do lado do Red Bull Bragantino, 11 gols marcados e 14 gols sofridos. E aí, se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro como um todo, o Flamengo tem 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E o Red Bull Bragantino, só 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Né? Ou seja, mais perdeu do que ganhou ou empatou. Né? E é impressionante quando a gente olha o recorte dos 10 últimos jogos, como você destacou há pouco aqui, né? O Bragantino, isso explica por que ele despencou. Ele ganhou 9 Exato. pontos. Então, isso mostra que não é por acaso ele está na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que agora só se dedica ao Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo não. Exato. Como você disse, tem Copa do Brasil no meio de semana, começa o duelo com o Bahia. Em setembro volta a Libertadores, ele pega o Peñarol, tem viagem longa, né? Vai ao Uruguai, diferentemente, por exemplo, do Botafogo que vai a São Paulo, é uma ponte aérea, é uma viagem menor. Né, o Fluminense que vai a Minas, o Flamengo dos 3 cariocas é o que vai fazer a viagem mais longa. Né, e quem sabe até lá ter todos os seus jogadores à disposição, à exceção do Everton, Cebolinha e do Varela, do Wesley, do Varela, do Vinha, perdão, Matias Vinha, Exato. porque esse só volta no ano que vem. O Flamengo está trazendo jogadores, Gonçalo Plata, por exemplo, meia equatoriano, meia atacante, está buscando reforçar o seu time, trouxe o Michael de volta, principalmente porque perdeu o Cebolinha, mas esses caras não jogam domingo. E domingo tem que vencer para poder sonhar com o título brasileiro. Ou será, Edu, a última pergunta que eu vou fazer para você, vai chegar um momento que o elenco do Flamengo vai ter que abrir mão de uma competição para dar um foco nas Copas, por exemplo, que rendem mais dinheiro? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Flamengo tem elenco para tocar as 3 frentes, né? Até porque, depois desse mês de agosto aí, que foi meio surreal em termos de calendário, né? Agora, por exemplo, Sim. o Campeonato Brasileiro, obviamente, vai rolar até dezembro, né? Agora tem a Copa do Brasil, né? Que são 2 jogos. Vamos ter um jogo agora, depois tem a data FIFA, né? Até tivemos a convocação aí da seleção do Dorival por causa disso, né? No Flamengo, além
tem o Gerson também, além do Pedro, né, que foi convocado e tal. Um bom nome, ao meu ver. E aí depois a volta da Copa do Brasil é depois da data FIFA. E aí as Copas, no caso do Flamengo, a Libertadores, volta só quase lá no final de setembro. Então aí vai ter um respiro ali no meio de setembro, né, para dar uma arrumada na casa, né? No caso do Flamengo, é Flamengo e São Paulo, né? Se não me falha a memória, que estão ainda nas três frentes. Acho que nenhum outro time está agora nos três Fluminense, campeonatos. o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo foi eliminado, só os três. É, Só os três, realmente. só são, exato. Então, assim, acho que no mês de setembro ali vai dar para a gente ter uma noção um pouco melhor disso, Não, né? Lembrando que O Atlético Mineiro tá nas três. o Galo, isso, o Galo, Galo. Galo, exato, Flamengo exato. Galo, Flamengo e que você falou agora? E o São Paulo, São Paulo, isso. Os três, São isso. Paulo, exato. E lembrando que nos últimos encontros, né, entre que o Red Bull Bragantino, em termos de visitante, está na 16ª ou 17ª posição, está quase na zona do rebaixamento. Mas a gente teve, né, aquele jogo interessantíssimo o ano passado, né, aquela goleada do Red Bull Bragantino em Bragança, 4-0 para cima do Flamengo. E uma partida antes havia sido 4-1 pro Flamengo jogando no Rio. Aí nos últimos dois jogos entre os dois, né, no primeiro turno acabou 1-1 e no segundo turno do ano passado o Flamengo ganhou por 1-0. Aí, então é para ficar atento, né? Porque é um jogo Exato, não, sem dúvida alguma. Que está tirando a paciência do torcedor, porque o Flamengo não vem performando, vem contando resultados. Mas, assim, tem torcedor do Flamengo que fala assim: se pegar um time difícil, não passa numa Copa. Ou vai distanciar do Botafogo, porque depois da goleada o torcedor ficou muito aborrecido com o que aconteceu. Aquilo foi bem. Até o Tite ficou nervoso. É difícil ver ele Aliás, nervoso, boa mas depois do recuperação, jogo. o Tite, que ele Sim, volte o toda, quanto exato. antes, né? Parece que as notícias são positivas, parece que está tudo bem, foi só realmente um impacto ali da altitude. Eu já tive uma vez na altitude, eu passei mal quando eu voltei, quando eu desci também tive um enjoo, enfim, foi um negócio meio. Mas passou rápido. Graças a Deus, também passei, já tive enjoo, tontura, é diferente. Para nós que não estamos acostumados, vivemos ou nível do mar ou próximo de, né, sem altitude no Brasil, você sente realmente. Daniel Kaiser vai contar tudo, direto do Maracanã. 8 da noite é o jogo que fecha o domingão. O que fecha a rodada é Vasco e Atlético Paranaense na segunda-feira às 9 da noite. E claro que todas as informações você tem no nosso site flashscore.com.br, no nosso aplicativo também. Edu, ótimo fim de semana para você, boas transmissões para o nosso time e nos vemos. Um grande abraço. Não, estarei em São Paulo e Vitória, né? Também domingo à noite. Boa. Um grande abraço. Até a próxima. Então, tchau, tchau. bom jogo, São Paulo e Vitória para você e muito obrigado a você pela sua companhia. Valeu por mais um episódio aqui, mais um pré-jogo, aquele aquecimento da rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui você não perde nada. Premier League, La Liga, Bundesliga, Campeonato Francês, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Tem que ter fôlego para trazer todas as emoções para você em Flash Score. Um grande abraço e até a próxima.